Fala, Fernandão. Boa noite, tudo bem? Beleza? Fernandão sem barba, para quem não viu ainda, tá de visual novo. Quem acompanha aqui direto sabe que o homem é bem barbudo e hoje ele tá com visual novo, né? Então tá diferentão aí, né, Fernando? Já vai crescer de novo já. Fiz uma enquete lá no perfil, lá deu 87 contra 5 a favor da barba. Falei, não, vou deixar crescer. A barba tá ganhando? A barba ganhou? A barba ganhou. É que é muito ruim, né? Como é que você mantém o rosto limpo direto ainda? Né? É um trabalho danado, né? Mas eu não tenho barba assim, igual Ah, cresce tanto, não. O meu é só pouquinho. Aí é tranquilo, né? Quem tem mais, quem tem mais barba, eu imagino que é duro mesmo. O negócio dá trabalho, machuca a pele, aquela coisa toda, né? Mas quando você postou a foto, eu achei que era IA. Eu achei, falei, que isso? O Fernando tá fazendo brincando com o IA, colocou na IA lá e tá botando foto sem barba. Nunca tinha visto você sem barba, né? Eu achei que era IA, mas agora tá confirmado. Não é IA mesmo, não. O cara tá na live aqui sem barba. É isso aí. maravilha. Show de bola. Então, Fernandão, hoje nós vamos falar sobre gestão de risco, né? Já falei pra galera aí, bora compartilhar a live. Ó, tá fraco aqui, hein, galera? Tá fraco Tem, aqui, hein? tem ninguém. E ó, eu vou dar dica hoje, o pessoal hoje que não entende, o pessoal, quem está de fora às vezes não consegue entender o que que a gente faz dentro da comunidade, como é que é o sistema de cotização. E principalmente isso passa por isso, pela gestão de risco. E nós vamos colocar hoje aqui, ó, a sementinha, o conceito para vocês de tudo isso vai mudar totalmente o pensamento de vocês sobre negócios. Show de bola. Vamos falar um pouquinho então sobre gestão de risco. Um pouquinho não, falar muito sobre gestão de risco. Bora compartilhar a live. Tem muita gente aí que tem parceiro, tem sócio. Quem ainda não está no mercado, mas já escutou. Ah, na mesa de bar, tá aí no aqueles grupos de investimento, já surgiu o assunto de leilão. Chama o pessoal, fala, pô, agora nós vamos aprender sobre o outro lado. Sobre o lucro a gente já sabe, né? Ou seja, que o negócio é lucrativo, isso aí não tem nem como não tem nem como discutir, porque você está comprando um imóvel com 50, 60, 70% de desconto. Mas e o risco que tem por trás disso? Né? Quais os riscos que existem? Como gerir esse risco? Como fazer, né, um negócio em que você tenha alta probabilidade de acertar, ganhar o dinheiro que você planejou e não entrar numa furada? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? E como que você mitiga tudo isso e faz, né, usa ali o conhecimento para poder mitigar o risco. E além disso, não só o conhecimento, mas também a gestão de carteira, tá? Beleza? Show de bola? Ó, o Tatá tá zoando aí, ó. Quem que é o convidado de hoje? Mas tá diferente mesmo, né? O homem tá diferente. Então, bora compartilhar essa live. Mete o dedo no aviãozinho sem dó, galera. Mete, se cada um convidar 5 pessoas aí, a gente bate os 350 aqui, que a gente bate toda semana. Semana passada tinha quase 400 pessoas aqui. Então, nem 200 aqui é um absurdo, hein? Vamos bater aí. Compartilha. Tá no início da live ainda, acredito no potencial de vocês aí. Tenho certeza que vocês vão compartilhar a live, meter o dedo no aviãozinho para a gente entregar mensagem, entregar mais conteúdo aqui para vocês. E eu sempre falo, né, que a gente fica muito mais motivado. Quando vocês estão me vendo, tá tudo certo aqui? Ou não? Para Estão mim me tá tudo vendo, bem. beleza? Tá tudo bem? Tá. Não vou negar para vocês que a gente fica muito mais motivado quando tem casa cheia, né? Professor gosta de casa cheia, quando aqui a casa tá cheia, a gente se motiva muito mais. Então, mete o dedo no aviãozinho, compartilha. Se cada um compartilhar com 5 rapidinho, ó, se cada um compartilhar com 5 aí, já já a gente tá nos 350 pessoas aqui. Mete o dedo no aviãozinho, chama 5 pessoas aí que você acha que se interessa por leilão de imóvel, que quer aprender sobre isso aqui, ou se você já está no jogo, chama aquele sócio, parceiro, que tem que escutar sobre isso aqui, gestão de risco no mercado. Então, tenho certeza que vai ajudar vocês aí. Além disso, encaminhar também naqueles grupos de WhatsApp de investimento. Sempre tem gente querendo entrar no leilão de imóvel e não sabe sobre os riscos e como fazer a gestão disso dentro do mercado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é isso, Fernando? Mais Exatamente. algum insight aí antes da gente começar? Não, vamos embora, vamos começar esse negócio que a gente vai turbinar Só eles hoje Fernando aqui. que ninguém tá vendo, é só Fernando que ninguém tá vendo, né? Então, é isso aí. Deixa eu até separei aqui alguns assuntos legais, né? Mas, enfim, isso aqui vai servir até mesmo para iniciantes, tá? Quem é que é iniciante? Deixa eu ver aqui antes da gente começar aqui, só para entender aqui. Eu perguntei quem tinha arrematado mais de 10 imóveis no início da live. Tinha muita gente aqui já. Agora, deixa eu perguntar quem é iniciante. Não arrematou nenhum, está começando agora no mercado? Coloca aqui para mim nos comentários. Vamos ver se tem iniciantes. Quantos iniciantes tem aqui para a gente entender
obviamente, adaptar aqui para que todo mundo entenda, esteja na mesma página do que a gente vai falar. Ó, o Léo é iniciante, a Helena é iniciante, o Furlan é iniciante, o Christian, né? O Tatazinho aí tá falando que é iniciante, Tubarão já, matou um monte. Pablo rematou um, o Gi, Matiello, eu. Então, vários iniciantes, ó. Estou começando. Wilson, muito bom. Patrícia, Marivaldo, muito iniciante. Tem muito iniciante aí, Fernando. Vai dar pra gente E muito ajudar iniciante bastante gente antigo aí. também, falando A eu. Alessandra aí na humildade, falando que é iniciante. Muito iniciante antigo aí também, eu tô vendo. Muito iniciante antiga lá. Pé do Fernando foi iniciante, pé dos Betos foi iniciante. Legal, beleza. Vamos lá pra cima, galera. Então, primeira coisa que a gente tem que falar, porque assim, existem, eu vou falar aqui de duas classes de risco, tá? A primeira classe, gente, de risco, olha lá, o Francisco já está com 3, já na turma 26, olha que legal. A primeira classe de riscos é aquela que diz respeito à própria operação, olhando a operação individualmente. Então a gente tem checklist, olhar se o imóvel tem isso, se o edital tem isso, se a matrícula é isso, assado, olhar se você vai ficar com dívida ou não vai. Esse tipo, olhar o valor de mercado do imóvel, conferir, tentar fazer batimento o máximo possível, né? Fazer algumas gestões que estão dentro da análise individual do imóvel. Gente, isso aí é uma gestão que ela, vou dizer assim, isso aí é totalmente suprida com conhecimento. Então eu não vou nem falar sobre isso aqui. Porque isso aí é feijão com arroz. Quem está na mentoria lá, tem um checklist lá, só seguir, cara, conferir, ter a cautela de ler o processo, ter a cautela de analisar a matrícula, entendendo como funciona. E, obviamente, a gente ensina tudo isso para vocês, né? Quem assistiu minhas aulas aí dentro do DZA, as aulas do Pedro, dos mentores, né? Então você tem uma bagagem muito sólida, né? Uma estrutura muito sólida de conhecimento para poder justamente evitar esse tipo de problema, tá? Então, isso aí, esse tipo de risco aqui, eu não vou nem entrar nesse nibo aqui, porque isso aí é o mamão com açúcar, né, Fernando? Não é o risco do leilão de imóvel, né? É o risco, gente, da nossa gestão mesmo, do nosso patrimônio, nosso risco patrimonial. Aonde é que eu vou investir o Exatamente. meu dinheiro? Exatamente. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre uma gestão mais macro, tá? Não é a gestão do leilão de um imóvel em si, porque isso aí, dentro da mentoria, vocês vão aprender de ponta a ponta para que saibam fazer as conferências adequadas. É sobre isso que o Fernando falou. Nós vamos falar aqui sobre uma gestão mais macro. Olhar para a carteira e fazer uma gestão de risco, de liquidez, de tipo de imóvel, tipo de situação. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma questão macro, tá bom? Fechou? Então, esse vai ser nosso assunto aqui hoje, tá? E, basicamente, né, quando a gente fala de gestão macro, a gente está sujeito a coisas que... Então, quando eu falo de gestão macro, eu estou falando de outros riscos que eu não consigo dirimir com checklist. Porque se for com checklist, você tem um checklist para conseguir dirimir. Se a pessoa foi intimada, isso aí tem lá no processo. Se a matrícula é isso, é aquilo, gravame, isso aí tudo, você vai olhar dentro do processo, lendo a matrícula, lendo edital. Então não é sobre isso que nós vamos falar aqui, é sobre uma gestão mais macro, tá bom? Já falamos sobre isso no Imóvel Talks e hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais aqui, entrar mais a fundo, trazer outras opiniões também, outras vieses, né? Para vocês entenderem o que, né, de maneira mais geral, o que a gente está falando. Então, quando a gente fala dessa gestão, o que a gente vai levar em conta aqui? Demora de processos. Isso não quer dizer que é o checklist, quer dizer demora de processos. Decisões erradas ou contra a lei de juízes. Liquidez de imóveis, que é um outro problema que isso aí não tem nada a ver com... Obviamente que você faz um estudo de liquidez, você quer comprar um imóvel mais líquido, você quer comprar um imóvel que vende mais rápido. Mas você faz um planejamento. Se vai vender depois ou não, isso naturalmente é o mercado que vai dizer. Você pode estar vivendo no mercado, demora mais, demora menos. Isso faz parte da gestão de risco. Outra coisa, financiamento. Nós vivemos aí, né, Fernando? Quem compra muito pop aí, viveu um probleminha no financiamento. Agora tá voltando ao normal, né? O Guará mesmo, mês passado aí, pegou umas 5 vendas lá que foram feitas de imóveis
populares, porque estava com aquele problema de subsídio, falta de recurso da Caixa e tal. Então, é sobre isso que a gente vai falar, de uma maneira mais macro, sobre nichos, segmentações, quais são os melhores imóveis, como é que você monta uma carteira percentualmente, sugestão, né? Obviamente, né? Cada um vai ter a sua realidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né, Fernando? Exato, sobre negócio, gente, porque o que que acontece? Qual que é o maior medo hoje? Para quem tá, ó, para quem já deu o primeiro passo, já está aqui na comunidade Smart, já está estudando leilão de imóveis, que eu acredito que é todo o público que a gente tem aqui hoje. Toda a audiência da nossa domingo à noite é uma audiência mais qualificada, né? Não é tanto curioso. E aí o que que acontece? Você entende que o negócio é bom, mas qual que é o maior receio de quem está iniciando, que foi a pergunta que o Renan colocou aqui? Quem é iniciante? O maior receio é, cara, eu vou perder meu dinheiro? Eu tenho risco de perder meu dinheiro, né? Ah, e a gente bate na tecla aqui de que não, esse risco não existe. Ele não existe para quem tem conhecimento, né? Mas parte principalmente do quê? A avaliação, é você entender o valor das coisas. E quando a gente fala aqui de negócios e a gente busca ganhar dinheiro com negócio, né? Todo mundo conhece aquela pessoa no bairro, na cidade, que é o roleiro. Não, tudo que é vaca morta, o cara compra. Compra barato e vende mais caro. É óbvio, isso faz parte do comércio, né? Isso é onde o pessoal ganha dinheiro. E aí, é muito simples quando você fala, por exemplo, de um automóvel. Ah, eu estou comprando ali um carro que a tabela FIP é 100, eu estou pagando 70. Ah, mas ele tem algum defeito, aí você já fica preocupado. Ele tem algum defeito oculto, que não sei o que depois eu vou ter que gastar 100 mil para arrumar o carro e eu vou perder e não sei o que. Você leva no mecânico e você tira a sua dúvida. Mas você comprou com uma margem e você vai ganhar dinheiro com o carro. Com o imóvel, deveria ser a mesma coisa. E aí é que nos diferenciamos. Porque quando todo mundo fala que o mercado de leilão está saturado, que tem muita gente, não, nós vivemos numa bolha, somos poucos que sabem fazer o quê? Avaliação. Então, quando você determina ali, olha, aquele apartamento que está anunciado, tem lá, no mesmo prédio tem 100 apartamentos, aí o cara está anunciando por 350, o outro 400, 380. Se você comprou por 200, você sabe que você tem uma margem nele, né? Você elimina o resto e você faz isso. Aí eu te falo, gestão de risco. Você vai e me compra um negócio que está sendo anunciado, todos os similares, para falar de apartamento que é mais simples aqui da gente exemplificar. Todos os apartamentos do prédio são iguais, é o mesmo prédio. O mais barato anunciado é 350. Você comprou por 200. Aí o que que acontece? Eu comprei por 200, aí eu chego no meu vizinho e falo, cara, eu tô apertado, tô vendendo esse negócio aqui por 250. Você acha que ele compra? Vamos supor que ele está lotado de dinheiro, está lá no banco e está lá com um CDB de 15%, redondinho para ele, gerando a renda fixa. Você acha que ele compra o seu imóvel com um deságio de 100 mil para ele vender assim, ó, daqui a 3 meses, 4 meses, você coloca ele para vender e você vai ganhar seus 20% sobre isso? Ele não compra. Você sabe por quê? Porque ele não faz parte da nossa bolha. Ele não tem o poder de ter discernimento de que aquilo é um bom negócio. Né? Então ele não consegue ter o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, que é gestão de risco. O que, que é gestão? Eu comprei muito barato. Muito barato. Então o que, que acontece? Eu consigo, na hora que eu quiser, trazer liquidez. Né? Por quê? Porque eu preciso necessariamente, estou precisando de dinheiro, apertou aqui, preciso transformar esse dinheiro. Você vende mais barato e você vende. Então, para o cara que está fora, aquilo para ele não é um negócio interessante. Mas quando você chega para um corretor e fala que você está vendendo um negócio 100 mil mais barato, ele arruma um cliente no dia seguinte. Né? Ele já tem próprios investidores que vão querer fazer isso. Vocês entenderam? Então, qual que é o primeiro ponto? É a gente dar o primeiro passo de sair da normalidade, de sair do núcleo dos investidores que ficam aí no CDB e vir para uma realidade de você conseguir identificar o que é um negócio lucrativo. Primeiro passo para a gestão de risco é você ter essa identidade, é você saber, olha, eu consigo perceber aonde tem lucro. Consigo perceber que esse negócio aqui, cara, eu tenho que fazer porque está muito barato. Eu estou comprando algo que vale 200 por 100. Eu estou comprando algo que vale 200 por 120. Ou seja, eu tenho margem, né, que é o nosso primeiro pilar. Então, o primeiro passo é exatamente a gente se diferenciar com isso. Né? A gente bate na tecla, tem dezenas de aulas, e tem as aulas ao vivo, e tem a comunidade, cada um pegando no pé para quê? Precificação. Eu tenho que entender quanto vale, eu tenho que entender quanto vale, eu tenho que entender quanto vale. E quando eu chego nesse ponto, o que, que acontece? Eu consigo necessariamente sair da bolha. Eu consigo, como diz aqui, sair da manada. Eu consigo entender e enxergar aonde tem lucro.
E é um valor assim que faz diferença. São anos de salário de quem ganha bem, né? Ou seja, a diferença, o deságio que eu pego. Né? Pegando um exemplo clássico, para vocês terem uma ideia, exemplo prático aqui, arrematamos a casa de Itanhaém. Na casa funcionava um hostel. A gente não sabia, mas tinha 11 quartos lá. E nós pegamos ela do Bradesco por 414 mil. Então teve a desocupação, fizemos lá uma pintura, demos uma ajeitada no imóvel, nosso custo total ficou em 498 mil. E aí o que acontece? Era um imóvel que ele vende por 1.400, o preço de mercado dele é 1.500 para cima. Vamos anunciar por 1.400? Mas é um imóvel que, como o Renan falou, não tem liquidez, ele é muito específico. Não é para uma família morar, é para alguém desenvolver um negócio. Eu desenvolvo esse negócio, eu sei mexer com isso? Não sei. Aí fui atrás de alguns parceiros, ó, vamos colocar esse negócio para rodar, para vender como negócio. Já fiz isso lá em Uberlândia, deu certo, vamos tentar fazer aqui de novo e tal. O que acontece, gente? Aí você começa a disparar a situação, ó, o imóvel está à venda, está 1.400. Alguém teve a visão e veio com a proposta para a gente essa semana, um investidor. Então não é um cara que vai comprar para morar no imóvel, para nada disso. Não, o cara vai comprar para ele ganhar dinheiro. E ele nos fez uma proposta de R$ 1 milhão. Entendeu? E vocês pegaram por quanto? Por 498 o nosso custo total. Total, já com Com registro, reforma e tudo. TBI, tudo. Tudo. Reforma, Ou tudo. seja, só que eu estava anunciando o imóvel por 1.400. Então, eu falo, como é que é o preço do seu anúncio? Olha, gente, isso aqui, isso aqui pode ser usado para N coisas que a gente faz aqui na comunidade. Quem está com dificuldade de venda, ou às vezes, está demorando. O que a gente está falando aqui hoje para vocês? Gestão de risco. Né? O que contribui para isso? Todo mundo que começa tem aquela percepção de seguinte, quando é que volta meu lucro? Quando é que eu vou botar esse lucro no bolso? Quando é que isso vai realizar? E o nosso negócio é muito maior do que isso. Porque é isso que eu falei. Estava 1.400. Eu anunciei por 1 milhão? Não, eu anunciei por 1.400. Mas o cara que se interessa, ele vai mandar na canela. Cara, quer 1 milhão? Ele achou que a gente não ia aceitar. Lógico que nós aceitamos. Porque para a gente já estava, compramos muito bem. Agora, vai eu pegar esse imóvel e chegar para o meu vizinho e falar, cara, quer comprar por 700? Ele não vai Não compra, ele comprar. não tem a visão. Entendeu? Então, Isso é legal você falar, né, Fernando? Porque assim, já está entrando, né, sobre a questão de gestão de risco, né? E é legal você falar sobre isso, porque um dos temores, né, das pessoas que entram no mercado, compram imóveis, é a liquidez. Cara, quanto tempo que eu vou demorar para vender esse imóvel, né? E essa semana mesmo a gente vendeu aquele imóvel que a gente precisava vender, realizar o imóvel. Vendemos por 500 mil abaixo do valor que teoricamente a gente ia vender. Vendemos por 3 milhões e 500, a expectativa era vender por 4. E eu até falei para o Fernando que a gente tinha feito um podcast há umas 3 semanas atrás falando sobre venda. Tá lá no Imob Talks. Quem ainda não segue tem que seguir, porque tá tendo muita coisa legal. Eu, Fernando, Pedro, Guará e Marcela falando sobre mercado. Né? E a gente falou sobre estratégia de venda. E uma das coisas que eu falei lá foi o seguinte, que vender é fácil, difícil é vender pelo preço que eu quero. É óbvio que tem um preço no imóvel. Se você colocar, alguém vai chegar e comprar, cara, porque tá barato. Então, qual que é o grande segredo, então? Você tem que comprar. Se você comprou bem, tem um preço que você vai colocar, que ainda vai te dar uma margem de lucro, que você colocando esse preço vai aparecer comprador, porque tá barato o imóvel. Obviamente que a gente não quer vender por esse preço, a gente quer vender por mais, a gente quer extrair o máximo de valor. E ali tem uma certa faixa de preço que ela exige mais habilidade. Ela exige que você tenha mais habilidade para extrair mais valor, posicionar o imóvel. Obviamente que ele vai te dar mais lucro. Se você for trabalhar só com estratégia de preço, exige um preço que, cara, que está muito barato, você colocar no mercado, não vai demorar um mês, vai vender. Agora, não é o que a gente quer extrair mais valor. Por exemplo, o imóvel lá de Eldorado, que a gente está vendendo agora, provavelmente vai concluir a venda. E lá, a extração de valor, o trabalho, o Guilherme está trabalhando a venda lá, um trabalho muito mais qualitativo. Por quê? Você pode colocar ali, se a gente quisesse vender amanhã, está vendido. A gente tem uma proposta na mesa para vender amanhã. Só que não é esse preço que eu quero. É um preço que vai dar 30% em um ano e pouco. A gente quer 100%, que é a negociação mais avançada. Que, obviamente, demanda mais trabalho, demanda mais expertise, demanda... Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque um dos temores das pessoas, que é a liquidez do imóvel,
Na verdade, se você comprar bem, você vai realizar isso em dinheiro. Por quê? Porque você pode sair com preço baixo. Você pode chegar num preço baixo e sair da operação. Então o problema não é liquidez, o problema na verdade é que a gente quer vender sempre pelo maior preço, né? Então obviamente existe uma faixa de preço que ela tem um problema, que ela tem obviamente uma liquidez menor, você vai ter que trabalhar melhor a venda, tá? Eu, por exemplo, não gosto de vender imóvel abaixo do valor de mercado, não gosto, tá? Então se eu pego um imóvel meu, eu vou tentar extrair o máximo possível. Ah, não, mas você poderia ter vendido em um mês, por exemplo. Ah, você tem um imóvel de 1,5 milhão. Você colocasse 1,2 milhão, você já ganharia 30% em 3 meses. Cara, eu não vou vender para 1,2 milhão se o imóvel vale 1,5 milhão. Por quê? Porque eu vou melhorar o imóvel, vou fazer o trabalho nele e vou tentar vender pelo máximo. Porque eu vou ganhar 40%, 50%. Eu prefiro não fazer uma segunda operação e tentar extrair mais daquela que eu estou na mão do que ficar fazendo essa compra, essa loucura de vender imóvel muito abaixo do preço para poder liquidar. Eu acho que isso aí você tem na carteira, e aí a gente vai falar sobre gestão de carteira aqui. Isso que é gerir carteira. É você olhar para a carteira e falar, cara, esse aqui eu vou liquidar. Porque esse outro aqui eu vou tentar extrair o máximo, porque esse aqui está muito bom. Eu não vou liquidar esse aqui. Por mais que ele já tenha uma margem com proposta que eu tenha recebido, que me daria 40%, se eu tenho a oportunidade de ganhar 80%, para que eu vou ganhar 40%? Não tem sentido. Né? Então esse aqui eu vou trabalhar um pouco mais. Esse aqui está mais difícil, eu vou liquidar. Que é o caso ali, por exemplo, de Itanhaém. É um imóvel Exatamente. difícil. É um imóvel difícil. Então você olha para sua carteira e fala, cara, eu tenho aqui na minha carteira, pô, tem um baita apartamento lá no Tamboré, eu tenho não sei o quê, né? Vou olhando a carteira nossa ali, né? Esse Tamboré eu tô com o Fernando, esse Itanhaém eu não tô. Mas sei lá, poxa, cara, esse aqui vai me dar, esse é mais difícil. Eu tô com a proposta de 1 milhão na mão, faz o menor sentido, né? Esse aqui vai me dar mais trabalho. Eu já tô com a margem legal, para que eu vou? Esse aqui eu vou vender, porque o outro eu já tô com ele trabalhado, eu já fiz a reforma, é só esperar. Então lá eu vou tentar extrair mais. Então essa gestão faz muito sentido, né, Fernando? E a gente vai entrando Exato. mais aqui em alguns pontos que eu separei aqui para vocês entenderem, e até para iniciante. Eu vou falar algumas coisas aqui para iniciante. Você que está entrando, você escuta muita bobagem aí no mercado, muita gente falando bobagem. Já vi gente falando, porque o iniciante ele tem que entrar. Cara, é muito melhor fazer uma operação de 1 milhão, 2 milhões, do que 10 de 200. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem, tá? Que vocês têm que entender o jogo. Se vocês não entenderem o jogo, vocês vão ficar escutando bobagem quem não faz. E aqui eu vou falar, cara, eu faço, eu já assessorei mais de 3 mil arrematações aqui, olhando vários perfis de investidor, vendo o movimento deles, além do meu movimento, claro, com mais de 100 arrematações, e, obviamente, a gente acompanha muita gente aí nos tubarões, então a gente vai vendo o movimento, como é que a movimentação daqueles que são mais bem-sucedidos. Então, o que você vai aprender aqui é uma experiência prática, não é teoria, é prática, do que funciona e do que não funciona. Não é isso, Fernando? Exato. Por exemplo, estou falando que a gente está largando essa casa de Itanhaém aí por um valor muito abaixo do que poderia, porque ele é um imóvel muito específico. O comprador dela não é qualquer um, né? Tem um cliente específico para isso. Aí eu tenho, por exemplo, um apartamento no Tatuapé, num condomínio clube lá top, que eu estou anunciando por 1.800. Eu tive proposta essa semana de 1.600 e não vendi. Eu não vendo. Por quê? Porque ele vende. Semana que vem eu vendo ele. Né? Então não faz sentido você baixar. Né? Por quê? Porque são imóveis que têm uma liquidez mais alta. Então, agora, o que, que a gente Já está está falando? pronto, né? Já está pronto. E o que, que a gente está tentando trazer aqui para vocês? É que ou você lida com um universo específico do negócio, ou você fica com uma dificuldade absurda. Né? Então, por exemplo, quando você está aqui dentro da comunidade Smart, quando você está fazendo sociedade, por exemplo, ó, entramos lá em vários imóveis aí, a gente faz junto com os smartanos. Cara, primeiro ponto é, você tem que aprender. E é isso que a gente tenta bater aqui o tempo inteiro e que eu quero que cada um de vocês se aperfeiçoem nisso, é na avaliação, é precificação, é entender, perceber que cada negócio tem o seu valor, né? Que aquilo é o quanto vale, quanto tem de lucro naquilo ali. Por quê? Porque eu tive uma pergunta, até subiu no Instagram essa semana, do cara falando exatamente disso. Mas dá para ter uma renda fixa? Como é que eu faço se eu fizer transição de carreira e não ter mais um salário? Como é que eu pago minhas contas mensais e tudo mais? Cara, pode alocar tranquilamente no mercado de leilão. Você vai fazer o quê? Você vai fazer arrematações, você vai investir nos imóveis, mas quando você tem sócios que sabem precificar, a hora que você tiver apertado, fala, Renan,
Nesse imóvel aqui, você quer ficar com a minha parte? Me devolve aí que eu paguei. Pronto, ele sabe que tem um valor. Agora, se eu chamar um terceiro de fora, cara, quer ficar com a minha parte? O cara vai pensar assim: "Ué, por que que o Fernando tá saindo? Se ele tá saindo, não é coisa boa. Entendeu? E na verdade, você só precisa de fluxo de caixa. Né? Então você entra com o fluxo, apertou em qualquer momento, gestão de risco, gestão de carteira. Então o primeiro ponto é: ande com quem entende a sua língua, com quem fala a sua língua. Não tem jeito, não dá para você pegar alguém de externo e tentar ficar convencendo, explicando. Não vai entender. Né? Ou ela vem para o nosso universo, ou ela está fora. É isso que o Renan acabou de falar. Então é muito blá blá blá, muito. A gente faz isso o tempo inteiro. Já teve cotas, parte da minha sociedade que eu tive que largar, porque agora eu estou precisando aqui, preciso cobrir outra coisa aqui, pronto, você faz. Por quê? Porque a liquidez dos nossos imóveis, quando a gente compra bem, é igual sacar no banco, CDB. Exatamente. Tanto na venda quanto na própria venda da cota, né? Quando você compra, Uhum. que quando para quem está chegando aí, que não está entendendo sobre cota, né? Na verdade, a gente compra imóvel em conjunto, né? Eu compro imóvel com o Fernando, então cada um tem 50% do imóvel. Eu, Fernando e mais dois compro imóvel, cada um tem 25%. E quando você compra esse tipo de imóvel, e aí eu vou falar até sobre gestão nessa questão da diluição. Quando a gente fala de gestão que a liquidez, de fato, é um dos riscos que você tem que considerar, mas quando a gente fala de liquidez, e aí eu já falei do primeiro viés, né, que é do próprio imóvel, quando você baixa o preço a um determinado nível, a liquidez é quase que imediata. Tá? Então existe um valor, se você baixar, a tal ponto que vai aparecer até investidor querendo comprar. Por exemplo, aconteceu em Itanhaém. Você vai colocar num ponto que existe até investidor querendo comprar. Nós já tivemos experiência até de investidor comprando imóvel nosso que está vendendo agora por Pelo 50% a dobro. mais. Era investidor, né? Por quê? Você vende o imóvel, colocou, e foi erro nosso. Hoje eu me arrependo, por exemplo, ter vendido esse imóvel barato. A gente não, né, entrando ali no nicho, entendendo, no local novo, vendendo barato, o cara comprou o imóvel e está revendendo agora. Então, isso quer dizer o quê? Que existe um valor tal no imóvel que atrai até investidores. Olha tal ponto que ficou barato que até investidor foi atraído por aquilo. E o segundo viés tirando a questão do imóvel, até mesmo na sua própria cota, na sua cota parte ali no imóvel, você pode liquidar a qualquer momento. Até os próprios cotistas ali do imóvel podem comprar, se eventualmente você precisar de um fluxo de caixa. Então, com isso, já, primeiro ponto, liquidez. Você já praticamente anula o risco de liquidez. Ou na sua própria cota, ou no próprio imóvel, você já tem uma medida clara de saída, né? Seja abaixando o preço do imóvel, seja vendendo a cota interna. Eu, particularmente, não gosto de abaixar o preço do imóvel. A Nem não eu. ser que eu veja realmente. Aí eu reavaliei, falei, cara, esse imóvel não vai vender por aquilo, beleza e tal, a gente pode reduzir. Mas eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque eu acho que é muito mais fácil extrair valor de operação já feita. Extrair outro. Eu estava falando esses dias, eu estava num grupo, que esse aí era da Smart Caixa, eu entrei no grupo para ajudar lá os cotistas, e estava acontecendo o seguinte, né? A Smart Caixa é a nossa empresa que faz intermediação também da Caixa. E aí, eu já tive muita experiência de imóveis que eu vou vender e o corretor falou que valia menos, eu vendi por mais. Mas isso foi muita já, não é pouca não, é várias e várias e várias. Aliás, para falar a verdade, eu acho que até a maioria. Que você começa a colocar no mercado, o corretor fala que vale menos e você consegue vender por mais. Se o corretor falou que vale 500, eu já falo assim, cara, eu vou colocar ali uns 650, que provavelmente o meu imóvel, eu sei do meu imóvel, eu sei que eu trabalhei nele, eu sei que eu vou vender por mais. Porque o corretor está interessado na comissão dele, naturalmente. Né? Não tem nada errado com isso não, tá, gente? Ele está tentando só, cara, casar. Eu tenho gente aqui já para comprar com 500, eu vou falar que o imóvel do cara vale 500, eu já tenho um negócio feito ali. Então, naturalmente, isso é o interesse do corretor. O corretor está agindo para ganhar comissão. Não tem problema nenhum, tá? Corretores aqui da live, não estou criticando, não. É o trabalho de vocês. Esse é o trabalho de vocês, intermediar, fazer o negócio acontecer. Mas, enfim, e aí eu estava nesse grupo, né, conversando, e o pessoal comprou imóvel em abril. Olha só, comprou imóvel em abril, o imóvel no interior do Mato Grosso, imóvel bom, bacana, legal. E compraram o imóvel em agosto, desocuparam rápido, já estão com o imóvel, já tem Pronto para meses à venda. venda, né? E o pessoal querendo baixar o preço, comprou lá por 400 mil e colocou, eu falei assim, cara, coloca em 690. Não, eu vou colocar 550 para vender rápido. Eu falei, não coloca 550 não, coloca 690. Joga 690 aí. Ah, mas ninguém vai chegar. Não tem problema, você fala com os corretores que você aceita a proposta.
Na hora que vier a proposta, eles avaliam. Aí colocou 690, foram as 3 visitas, já um mês, já tem umas 3 visitas e tal, mas não veio a proposta ainda. E aí, eles estavam querendo baixar preço, né? Não, vou baixar o preço, vou baixar o preço. Falei, gente, mas por que vocês estão com essa pressa para baixar preço? Olha só a conta que eu fiz com eles. Falei assim, olha, se você pegar e baixar 690, você já está falando que você vai vender por 630, provavelmente. Né? Então, a proposta vai vir 630 mesmo. Se você baixar para 630, você vai receber aí uma proposta de 580, 570. Então, nós já estamos falando aí de uns 50 mil a menos. 50 mil a menos é um pop. Então, quer dizer, fala assim, cara, eu vou ter que pegar o dinheiro, para eu tirar essa diferença dos 50 mil, eu vou ter que pegar o dinheiro e fazer uma outra operação de pop, duas talvez, né? Uma ou duas pop ali, 30 mil, você vai ter que fazer um e meia, né? Duas operações de pop para poder viabilizar isso. Quer dizer, você vai ter o trabalho de mais duas operações para ter o mesmo lucro. Calma, espera, pô. Coloca aí. Vocês já fizeram tudo? Já ligaram para todos os corretores? Não, tá com 5. Coloca com mais 5. Coloca com 10. Vocês não precisam de 10 compradores, você precisa só de um. Uma pessoa interessada. Você não precisa de 10 pessoas interessadas. Você precisa de uma pessoa interessada. E que faça uma proposta para você. Então, calma. Entrou no mercado agora. Coloca no mercado. Aí teve a parte do ITBI lá da Smart Caixa, né? E aí eu falei assim, olha, aí tá um mês aí para vocês esperarem. Ó, já tá pago aí com o benefício da Smart Caixa. Mas, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque entender essa gestão, ela vale até para uma questão de gestão de tempo. Porque se você faz uma venda, ó, ele só tem que esperar. O trabalho está feito, já desocupou, já está no mercado. É só esperar. Se você larga isso muito rápido, você está comprando, você vai ter que fazer mais duas operações para atingir aquele lucro que você estava esperando. Renan, mas qual certeza que eu tenho que eu vou receber uma operação de 630? Nenhuma. Pode ser que você não receba, faz parte do jogo. Mas pela minha experiência, muitas das vezes a gente já recebeu, já vendi muitas das vezes por mais do que o mercado estava pagando. Por quê? Porque o meu imóvel era melhor. Eu tinha imóvel bom no mercado. Então, quando você qualifica o produto, você tem essas saídas. E comprou barato também, você tem essas saídas lá na frente, né, Fernando? Exatamente, ó, exemplo clássico, né? A casa que a gente tinha aqui em Jacareí, que a gente fez de house flipping, de estressado, não era de leilão, compramos 100% financiado. Investimento total ali ficou em 250, se eu não me engano. E aí a casa tinha uma piscina. Falei, cara, chuta alto, vamos colocar 690. E aí, batata, todo mundo ia lá, fazia visita, e aí veio uma proposta pra gente de 580, 110 mil a menos, livre na nossa mão. Tinha parte do corretor, tudo bem. Tá bom, era à vista, tá bom, a gente aceita. Aí aceitamos, aí o cara falou, não consegui tirar o dinheiro da coisa, você que desistiu do negócio no meio do caminho. Aí assinou o contrato e desistiu. Não pagou nem assinar. Beleza, continuamos com 690. Aí agora eu fiz a venda, peguei um apartamento de 400 e mais 320. Então por quê? Porque estava 690. Se ancora, se baixa o preço, se você entra no desespero, não, eu tenho que acelerar isso daqui. Você não consegue ter margem para negociar, porque o cara que está comprando, ele já vem ancorado. É perfeito essa colocação. Não faz sentido. Né? A casa de Mogi, a mesma coisa, está anunciada por 780, o cara mandou proposta de 600. Quando o cara gosta do seu imóvel, ele vai mandar o valor que ele quer pagar por ele. E aí, sim, você negocia. Né? Agora eu tenho uma proposta para mim baixar o valor, mas eu não vou baixar por minha conta. Não faz o menor sentido. Exatamente, baixa em cima da proposta, é uma negociação offline, né? Não está no mercado. No mercado você está vendendo 690. Offline, trabalhando dentro de uma conversão, você vai, obviamente, avaliar se baixa ou não. Mas aí, vamos entrar agora em estratégias práticas aqui para iniciante, né? E aí eu já vi aqui que tem muita gente iniciante também aqui, tem muita gente mais experiente, não tem problema nenhum, isso aqui vale para todo mundo, tá? Primeira coisa, né, que eu sempre falo, cara, cuidado com essas fórmulas prontas de internet, que o cara vira e fala para você assim, já vi gente aí na internet que fala sobre leilão falando sobre isso. Que é muito melhor. Por que ninguém faz a conta do tempo? É muito melhor você arrematar um imóvel de 1 milhão do que 3 de 300, porque você vai ter um trabalho só. Cara, eu já atuei em todos os nichos do mercado. Já comprei pop, já comprei
um Pop Plus ali, que é aquele que entra ainda no Minha Casa Minha Vida, mas é um pouquinho maior. Já comprei faixa 1 e 2, comprei faixa 3, agora tenho faixa 4, né? Já comprei médio padrão, já comprei imóvel de 1,5 a 2,5, já comprei imóvel de 3 a 4, já comprei imóvel, tem um imóvel de 15, compramos já gleba para vender, que é essa que nós estamos vendendo aí, que em breve nós vamos vir contar a história aqui para vocês. Cara, 80 mil metros quadrados, compramos de tudo já. E já vi de tudo. Não caia nessa história. Você que está começando e não é do mercado imobiliário, você vai ter um tempo de aprendizado. Normal, você está começando um outro negócio, você vai aprender, você vai passar na mentoria do Zero Arrematação, você vai entender como é que funciona, você vai entender como é que o jogo é jogado. E é natural que nessa fase de aprendizado, você tem que proteger seu caixa. Colocar em operações mais baratas, entender o jogo. Ah, como é que funciona? Deixa eu ver aqui, como é que eu faço a precificação? Como é que é isso? Como é que é uma reforma? Você vai entendendo o jogo. E, de preferência, entrando com um ou dois sócios. Por quê? Porque quando você faz com sócio, não é só para dividir o dinheiro, não. É para você aprender em mais operações. Então, quando você pega, por exemplo, eu tenho 300 mil para começar. Cara, se você pega ali 3 imóveis de 100, e além disso você está com mais um sócio ou dois, você coloca em menos imóveis e vai dividindo aquilo ali, vai colocando em mais imóveis, na verdade, dividindo o seu capital. Em um ano, você rodou 10 operações, 15. Então, o que você aprendeu, você dá um banho aí em qualquer pessoa que está começando no mercado que colocou. Eu vejo aqui, eu estou num grupo aqui aberto, né, de gente que fala de leilão. Tem um cara lá que eu vi que é até engraçado. Ele falou assim, cara, você fez errado. O cara comprou um imóvel. Toda hora ele fala, tá muito difícil, não sei o que tal. Aí eu fui ver a operação do cara. Ele comprou um imóvel, acho que por 230, e tá tentando vender por 350. Só que, no prédio, tem uns 3 imóveis lá, 270, 280. E o dele tá 350. Ah, mas eu reformei. Cara, mas que E reforma daí? é essa que você fez no imóvel pop? Isso é pop, cara. Você não vai. Que reforma é essa? Tá achando que você vai vender o seu imóvel por 350? Não tem lógica. Ele pagou mal. Ele pagou 230 mil no imóvel que vende por 280. Não tem nada que corrija esse negócio. A verdade é essa. Não tem nada. É melhor. Ou se você não quer vender e assumir o prejuízo, aluga então. Mas não tem nada que corrija uma M dessa. A realidade é essa. Então, o que foi o erro dele? O erro dele é que ele entrou num negócio que ele não domina e colocou 230 mil lá, cara. E agora tá chorando pelos cantos. Meu Deus, que é um absurdo, mercado não sei o quê. Você errou, cara. É mais bonito e humilde você assumir que você errou, falar, cara, eu vou alugar esse imóvel, vou começar de novo e dessa vez eu vou começar diferente. Ou vou vender e Errou. pegar meu dinheiro de volta. E pronto, e vai para frente. Eu tô falando assim, às vezes o cara psicologicamente não quer assumir que errou, Aham. aluga então. Às vezes o aluguel ali paga parcela, ele vai segurando aquilo ali, depois, na hora que ele tiver mais maduro, ele vende aquilo. Mas assim, não tem como fugir. Se a gente não for humilde intelectualmente, entender que eu sou iniciante e que eu estou aprendendo, e que quando a gente está aprendendo, a gente tem que entender, colocar o pé ali, entender como é que funcionam as coisas. Faz um sócio, cara. Olha lá, a gente tem um programa, chama os tubarões dentro da Smart. O iniciante entra, não tem mistério, cara. Você entra, achou um imóvel que você está achando que é a maravilha do mundo. Cara, chama um tubarão para fazer com você. Sabe por quê? Porque se for ruim, o tubarão vai falar porque que é ruim. E se for bom, ele vai te ajudar a conduzir a operação. Junto, fazer a sociedade. Não tem custo nenhum, entra lá, meio a meio com o tubarão. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é o que precisa ser dito. Né? Porque não é assim. Você vai pegar, cara, você vai pegar um imóvel. A gente roda muito imóvel caro aqui. Eu e Fernando, a gente tem muita sociedade de imóvel mais caro. É outra coisa, gente. Não é a mesma coisa. Você trabalhar com o imóvel, quanto mais caro ele é, mais você tem que trabalhar desejo. Não é preço. E quando você entra no campo do desejo, você tem que ter outras habilidades para construir um funil com o cara, para vender um imóvel desse. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Nós estamos com um imóvel de 15 milhões vendendo. Cara, é outro É funil. outro É um universo. trabalho totalmente diferente, não tem nada a ver. O imóvel de 2 milhões é outro funil. 3, 4, 1. Cada imóvel, cada segmentação de imóvel, ela tem um trabalho específico.
Então, você que está entrando agora, você está aprendendo a comprar. Só preocupa em comprar barato e diluir um pouquinho, compra ali com dois sócios, vai colocando em mais operações para você entender como é que funciona o jogo. É o que eu digo para iniciante, Fernando. Você concorda comigo? Em gênero, número e grau. Até porque esse ponto, por exemplo, o que, que é você entrar com dois sócios? É entrar com dois sócios que também já estão lá. Você falou do programa do Chame os Tubarões. Gente, para quem está começando, isso acontece ali, a gente está acompanhando de perto todas as oportunidades que vêm. Como é que funciona isso? Então, a galera que está começando lá no DZA, eles identificam uma oportunidade que eles acham que é boa, e para eles, como eles estão começando, aquilo ali parece que é a última bolacha do pacote. É um negócio absurdo. Nossa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí quando cai lá, de cara, aí vai lá meus tubarões e fala assim: não, 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 isso aqui é descarte. Não, mas como assim descarte? E a pessoa quer entender porque é descarte. Aí explica por A mais B e depois se comprova que é descarte. Por quê? Porque você vai pegando esse feeling, que é o que vocês têm que buscar. O feeling da avaliação, da precificação, de entender. E outra, não é método que você joga lá na IA, que você vai fazer, pegar tabelinha, que nem, tabela de preço de imóvel agora, não sei o quê, pegar. Não. É você sentir o mercado. Olha, para quem eu vou vender esse imóvel? Né? Porque quando eu consigo responder essa pergunta, para quem eu vou vender, naturalmente eu já sei como é que eu vou sair. E aí eu já sei o que, que eu tenho que fazer no imóvel para deixar ele de saída. Já sei o quanto eu tenho que investir, por quanto eu tenho que comprar. Você já mata toda a charada respondendo uma única pergunta. Né? E aí o que, que acontece? É aquilo que eu comecei falando. Não adianta você ter uma joia rara aqui, que porque está sujo de barro em cima, você vai oferecer e a pessoa não consegue valorizar. É aquele pérolas aos porcos. Não faz sentido. Então você tem que necessariamente estar querendo entrar no mercado de leilão, estar querendo transformar a sua vida, aumentar seu patrimônio, você tem que fazer o quê? Se especializar nisso, entender o quanto vale as coisas, né? O porquê desse negócio, o porquê daquilo. Isso daí muda o seu jogo. E aí, na hora da venda, que é a gente fala, eu falo exatamente isso para os tubarões. Gente, a vida do arrematante de leilão, do negociante de imóveis, é eternamente ansiedade. É ansiedade para você comprar, é ansiedade para você tomar posse, é ansiedade para você reformar e depois é ansiedade para você vender. Só que, depois que você chega na parte da venda, o que que acontece? Você já passou ansioso, já passou pela ansiedade de todas as fases. Chega nisso, já não suporta mais. Cara, parece que eu comprei esse negócio faz 10 anos e não vende. E aí você começa, o mercado tá ruim. E vem o corretor e fala o que para você? Não, com a Selic alta, agora o mercado tá parado. Pô, parado, nós vendemos, nunca vendi tanto. Minha carteira tá caindo. Então, aí o que que acontece, gente? Não dá. Ou você joga o jogo bem jogado da forma como tem, ou não funciona. Então, gestão de risco, e quando a gente fala em trazer pessoas para isso, quem eu gosto de me relacionar, quem eu tenho afinidade, quem eu quero trazer para esse jogo. Você tem que mostrar para ele o outro lado. E não vai entender de cara. Não adianta fazer, é isso que eu falei, não adianta você chegar lá com um diamante cheio de barro e mostrar para ele que ele não vai enxergar que é um diamante. Então você tem que, olha, vai no trabalho de convencimento, de conversão, entendeu? Por quê? Porque esse cara é o cara que você quer de sócio para diluir com você, para entender e falar exatamente a mesma língua, né, para conseguir identificar oportunidades, que é a pessoa. Gente, é muito triste você chegar lá em cima, ó, beleza, ganhei dinheiro pra caramba, já tô craque nisso aqui, e depois não tem com quem conversar sobre isso. E aí as pessoas que você gosta não te acompanharam, né? Aí você tá rico e o outro não, entendeu? Então é a questão de tipo, quem eu gosto tem que estar comigo, vamos embora. Eu vou mostrar para você que o diamante é um diamante, E tá? mesmo naqueles segmentos, né, Fernando, em que eventualmente, fica um pouco mais escasso o crédito, óbvio, né? A gente não tá falando aqui de pop nem de médio padrão. É pop padrão, você pega um imóvel de 2, 2,5, ele, obviamente, nesse momento, com a Selic mais alta, com você tendo o cara com a oportunidade de deixar o dinheiro parado, ficar jogando canelada em todo mundo, jogando preço baixo, ainda que fique mais difícil, você tem um trunfo. Como você é investidor e comprou mais barato, você tem a possibilidade de flexibilizar a compra. Então, por exemplo, essa semana agora, esse final de semana, uma pena que o cara caiu lá na casa, né? Ele foi lá em Limeira, Em Vinhedo, tomou lá em um tombo Limeira. lá, machucou, o cara foi visitar lá. Mas uma das coisas que a corretora falou assim, Norma, que legal que vocês flexibilizam. O que é flexibilizar? Permuta, a gente aliena, a gente resolve o problema do cara. Se ele quer comprar o imóvel, nós vamos resolver. Tem que ter alguma coisa, óbvio, né? Não tem como
nada. Mas se ele tiver alguma grana, alguma coisa, a gente vai facilitar a compra para o cara e vai resolver o problema dele. Então, você tendo essa flexibilidade, você consegue vender até mais caro e fazer mais lucro do que o que você faria se tivesse vendendo à vista. Por quê? Porque só você flexibiliza. Então ele quer comprar um imóvel, mas não tem quem faz o que a gente faz por ele. E nos casos populares, fala aí, ó, vendeu 7. Eu imagino que é mais popular, médio padrão aí e tal. Aí, cara, é deitar e rolar mesmo. As vendas continuam a todo vapor. Médio padrão, então, você qualificou o seu produto, você tem o melhor produto da rua, você vai vender. Isso é fato. Tá? Então, isso aí não tem muito segredo. Mas falando um pouquinho aqui sobre entrar com sócio ou com sócio. Pô, João, tá de sacanagem, né? O João tá brincando com a gente aí, ó. Entrar de sócio ou com sócio. Claro que é de sócio, né? Com sócio eu tô passando longe. Né? E é complicado, né? Que às vezes a pessoa vem pra gente, amigo nosso, pô, Renan, comecei um consórcio aí, não sei o que tal. O que você fala, né? Fala, pô, Cancela. cara, cara, não tem o que falar, né? A gente fica. Porque até desanima o cara, né? Às vezes ele coloca ali no consórcio e vai sair, ele perde já uma grana, né? Se ele desistir, né? Então é um negócio que é meio ruim, que a gente vai falar com o cara e dá uma brochada nele, né? Mas assim, na prática é isso, né? Quando vem falar de consórcio, já coça a cabeça e fala, meu Deus, qual que é a lógica de fazer isso? Mas tamo junto aí. Ó, e aí vamos falar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre. Daqui a pouco aparece o pessoal do consórcio aí me É, criticando. Aí é sempre assim. Eu tô na live aqui, aparece os pontos, não sei o que aí, me criticando. Mas, enfim, gestão de nicho, né? E aí, muita gente fala assim, Renan, então eu comentei aqui para vocês que e cada nicho ele tem uma forma de trabalhar diferente, tá? Normalmente aqui a gente bate 350 pessoas, nós estamos só com 300. Tô chateado com vocês aqui. Nós estamos entregando, cara, conteúdo. Cada conteúdo que a gente faz aqui, gente, sendo bem sincero, é pensado com carinho para falar, cara, o que a gente vai agregar valor? Eu não paro aqui uma hora, até porque é meu tempo também. Eu tô aqui, poderia estar com minha esposa lá, poderia já estar dormindo, né? Então, eu parei uma hora, o Fernando a mesma coisa. Então a gente valoriza não só o nosso tempo, mas o de vocês também. Então eu não vou chegar aqui para falar coisa genérica, vou falar para coisa aqui que vai agregar para vocês. Eu tenho certeza que o que a gente vai falando aqui, e eu vou falar aqui agora uma métrica que vocês podem começar a usar para quem está começando agora no mercado, ou mesmo para quem já tem alguns imóveis, cara, métricas que vão ajudar vocês aqui, tá? Isso baseado na minha experiência, do que eu fiz e do que, obviamente, do que eu vejo também como mentor de milhares de pessoas, né? Então, naturalmente, isso aqui é um conteúdo pensado para ajudar vocês. Então, bora compartilhar a live, ajuda a gente aí. Vamos colocar pelo menos 350 pessoas. Estamos com 300 aí, vamos colocar 300. Eu vi 310 aqui, né? Vamos chegar a 350 aí, mete o dedo no compartilhar para a gente povoar essa live aqui. Mas, enfim. Então, se a gente for falar aqui um pouquinho sobre gestão de nicho, né? E eu falei aqui, vou, obviamente, simplificar, não vou falar. Existem vários subnichos dentro dos nichos que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de nicho baixo, você tem o baixíssimo ali, que é Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Você tem Minha Casa Minha Vida 3. Você tem, no médio padrão, aqueles que ainda entram no faixa 4, aqueles que já saem do faixa 4 vão até 1 milhão. Você tem imóveis ali de 1,5 milhão. Você tem, obviamente, uma série de nichos. Quando você vai para o alto padrão é outro mundo. Você tem o alto padrão, o altíssimo, o luxo. Você tem uma série de coisas ali, fora os imóveis comerciais e de outros tipos ali que você consegue exemplificar e segmentar, tá? O Vianney está falando aí sobre pop muito aquecido. Liberou uma grana mesmo, uns 2 meses para cá, tá sendo muita. O pop é sempre aquecido, né, gente? Nós estamos falando aí que a população do Brasil praticamente toda se enquadra ali, uns 90% se enquadra ali até o faixa 4, né, de 500 mil. Então, sempre vai ter comprador. A questão é quando, de fato, o banco libera dinheiro, né? Quando a gente está ali no faixa 1, faixa 2, que é imóvel, né, até 268 mil ali, 264 mil, você está sujeito ao banco liberar dinheiro. Quando o banco não libera, você fica trabalhando. E banco falando caixa. Porque esses imóveis aí, só a Caixa financia, só a Caixa consegue competir com taxa de fato baixa, né? Porque eles pegam o recurso do FGTS. Então, obviamente, qual que é o risco sujeito ao POP? É que você está na mão de um banco só. Agora, tem demanda a rodo. Você não falta comprador. A questão é só da Caixa liberar o dinheiro, né? Então, aprovar o pessoal, questão de rate, né? Tudo isso aí é o ponto que tem que ser, que é sensível nessa hora da venda, mas quando a Caixa está
voando de vento e popa, e agora na época de eleição, então, começando ano que vem, cara, isso aí vai jorrar dinheiro, isso aí é fato, todo mundo sabe disso, né? Assim, se não jorrar, vai ser uma, uma, uma surpresa para todo mundo. A Juliana fala ali, ó, Stephanie está reprovando bem. É exatamente. Na verdade, não é que é o hate que está dificultando. Ela usa o hate para não falar que não tem dinheiro. Então, ó, quando o banco não tem dinheiro, o que, que ele faz? Ele não vira para você e fala o seguinte: eu não tenho dinheiro, por isso que eu não vou emprestar. Ele dificulta no hate. Eu falo isso porque, pô, gerente já foi, gerente de relacionamento geral aqui, já foi lá na Smart, falando pra gente, olha, o rating pra nós é quando tá faltando dinheiro, eu vendo só pros melhores clientes. Óbvio. Pra que eu vou vender pro cliente? Se eu posso vender só pro AA, pra que eu vou vender pro A, o C? Não tem sentido, né? Então essa é a questão. Mas falando, Fernando, voltando aqui, senão eu me perco aqui na sua. Ia falar sobre baixo, médio e alto padrão segmentação, né? Então, justamente por isso, é até bom se tocar nesse assunto, que é justamente por isso que você não pode ficar 100% No no nicho nicho de só. soja. Porque, mas pop vende. Vende, cara, eu acho que vende, todos vendem. Só que cada segmento de imóvel, ele tem uma característica. O pop é mais fácil a operação, você reforma mais barato, você tem demanda pra caramba, você coloca para vender, tem trocentas pessoas querendo comprar o imóvel, mas se você está trabalhando no faixa 1 e 2, você depende da Caixa. E se a Caixa começa a reprovar igual aconteceu aí? Como é que faz? Você só tem a Caixa para vender, cara. Porque outro banco não consegue competir com a Caixa, a parcela fica muito alta pro cara. Está comprando o primeiro imóvel. Então, isso é um ponto para ter essa cautela, né, Fernando? Então, eu vou falar uns percentuais aqui, mas eu quero passar a bola para o Fernando, que eu já falei demais aqui, para o Fernando também dar a opinião dele sobre essa questão de segmentação de mercado. Exato, porque o que acontece? Eu, graças a Deus, flutuo bastante. Nos POPs, quase nada de pequeno, já faz tempo que eu não pego. Mas assim, essa semana, por exemplo, semana passada, nós temos uma casa ali em Itaquaquecetuba, Itaquaquestão, que é aquela que nós pegamos, a Leilões Smart, 170 mil, botamos para vender por 380. Então ali o público, necessariamente, é público popular, né? E a casa é um Frankenstein. Parte da frente tem um quarto, os outros dois quartos na edícula do fundo, um negócio bem estranho. E aí o que acontece? Apareceu lá um casal para comprar, eles gostaram do imóvel, não, a gente quer ficar e tal, e aí entra necessariamente na questão do financiamento, né? Então todos os bancos reprovaram os caras, embora eles tivessem um lerite alto. Só o Santander, que com ressalva precisava de mais documentos para poder aprovar. A gente deu um jeito lá, junto ao gerente e tal, e conseguimos aprovar o cara. Detalhe, ele só compra o meu imóvel, ele não compra nenhum outro. Então isso você também já consegue naturalmente trazer para você. Vou negociar, a parcela está alta, cara, mas a parcela ficou muito alta, cara. É a sua chance. Você não vai conseguir comprar outro imóvel, nenhum outro imóvel que não seja esse, por essa parcela. Então você dá uma abertura. O cara não só ele pega a parcela que está aprovada para ele, que ele acha que é alta, como ele vai agradecer por isso. Ele vai se sentir grato de estar comprando aquele imóvel naquele preço sem pedir um desconto. Então isso muda seu jogo também. Então você tem que estar trazendo aqui Smart Credit, ó, bate forte, né? Então por quê? Porque você precisa necessariamente entender o jogo nesse sentido. Aí a gente parte para outros pontos, que é, ó, legal, vendi um imóvel de 380 mil. Aí a gente vendeu Campo Grande, 1 milhão. Vendi em Itanhaém, 1 milhão. Né? E Campo Grande, 100% à vista. Itanhaém, 100%. Não, essa é 100% à vista. O cara também vai pagar à vista. Então, ou seja, passou para o imóvel de valor maior, não tem mais. Não tem mais financiamento. Eu não preciso esquentar com caixa, com crédito. O cara paga à vista. Aí, se ele precisasse de financiamento, a gente também faz. Vendemos lá 869 mil Porto Alegre. O cara financiou uma parte, pagou à vista a maior parte, a outra nós vamos financiar nós mesmos, né? Ou seja, a gente vai fazer o financiamento direto para ele. Por quê? Porque comporta, a operação comporta. É aquilo que a gente falou, de você entender o negócio, de você comprar barato, a ponto de você receber o seu lucro que está muito maximizado a prazo, né? Com remuneração. Então você diversifica também a sua carteira de receita. Eu não vou receber aqui agora 100% do meu retorno, por esse valor aqui, com um ROI de 50%, mas eu vou ganhar sobre esse dinheiro mais 1% em correção por um período de mais 36 meses, de mais 30 meses, 48 meses.
Ou seja, aquele valor que eu já venderia sem ele, eu vou maximizar depois lá na frente. Então eu não vou fazer uma operação para receber em 4 anos. É um valor que eu já não receberia aqui, eu vou receber parcelado. É um plus. Então, diversificar a carteira e pegar nichos diferentes faz todo sentido quando você começa a entender o negócio. Cai naquilo que eu falei. Eu quero trazer quem eu gosto, eu quero trazer quem eu quero, ou seja, eu quero abrir os olhos de todo mundo, por quê? Porque são essas pessoas que vai te possibilitar, não só elas vão trazer negócios interessantes para você, elas vão conseguir perceber, identificar bons negócios e querer você como sócio, como você vai ter elas como sócio para esses negócios que você enxerga e que ela te socorre no fluxo. Né? Olha, eu estou com esse negócio muito bom. Ela entende que se eu estou passando para ela, ó, agora eu estou precisando de fluxo de caixa. Graças a Deus não passa nesse sentido. Mas eu já tive sócios que, olha, estou apertadíssimo aqui agora, não deu tempo, não conseguimos vender. Você fica com a minha parte? Ah, fica. Passa um mês e vende, irmão. Aí vem lá a bolada de retorno, de ROI de volta. Né? Então, parte de pressuposto de que cada nicho ele tem a sua saída. Nossa casa de Tremembé era 1,270. Tivemos que pegar uma outra casa de 800 e pouco e a diferença em dinheiro. Ah, mas esse negócio não fazia sentido na cabeça de ninguém que não enxerga como a gente. Mas para a gente foi uma saída ótima, por quê? Porque a gente entendeu que aquela casa tinha uma saída restrita também. Então não é uma forma genérica, e eu bato muito nesse sentido, tanto para toda a comunidade Smart. Não existe receita de bolo. Tudo que a gente fala aqui para vocês são ferramentas para vocês usarem no momento adequado. No momento que vocês consigam ter essa percepção de quando, qual é o momento que eu vou fazer isso. Não é para sair replicando. E é por isso que a gente se diferencia. O Renan falou sobre tudo que vocês escutam na internet por aí. Muita gente escuta, está aqui dentro da comunidade, está aqui olhando a nossa live e replica. Replica e dá com os burros na água. Porque eles não entendem que você tem que dominar o conceito. É o conceito que manda. Quando você sabe o conceito, toda ferramenta você vai lá e vai aplicar. Eu não vou ficar batendo com o martelo em cima do parafuso. Entendeu? Cada ferramenta para a sua peça adequada. Então, necessariamente tem que ter essa questão do conceito. E aí, os nichos são importantíssimos. Eu não posso ficar só no pop. Ah, beleza, eu vou fazer o pop porque eu já domino isso daqui, estou confortável nisso aqui. Travou a caixa, entra o desespero. E aí você não consegue, né? Ou seja, maleabilizar para lá e para cá. Então, eu vou diversificar. E o que é diversificar? Não é comprar Bitcoin, não é comprar qualquer outra coisa que vende por aí, ações. Tá? Não, não. Eu vou diversificar minha carteira em nichos de mercado e nichos de mercado. E aí a gente fala exatamente isso para vocês com propriedade, que tem nichos mais desafiadores, tem nichos fáceis, tem aquele que é de liquidez rápida e tem aquele que quando volta, né, seja em 12 meses, em 18 meses, essa casa de Itanhaém, a operação demorou 15 meses, mas foi 100%. Acabou. Né? Então, vocês entenderam? Quando volta tudo. E eu estava até olhando aqui, Fernando, que eu falei de percentuais aqui, e eu fui até abrir aqui meu estoque de imóveis. Eu tenho 38 imóveis agora na PF em estoque, né? Desses, 6 são acima de R$ 1 milhão. Na verdade, acima de 2. Esses 6, eles já estão acima de 2, né? Então, justamente o que eu ia falar aqui sobre percentual, mais ou menos ali 15%, 15 a 20%, né? Que desses imóveis faz sentido a gente ter um percentual, né? Fazer essa gestão, né? Até porque quando a gente fala de POP, aquilo que o Fernando falou, muito fácil, bacana, operação simples, ganha dinheiro, mas você tem que analisar que você está exposto ao risco caixa. Ponto. Tá? Quando você vai para o médio padrão, é o melhor nicho. A imóvel ali para vender por 600, 700, 1 milhão. Esses são os melhores nichos de mercado. Você tem um ROI muito grande, você tem também imóveis que dão um bom retorno absoluto, porque o POP está limitado a 30, 40 mil de lucro cada operação. Então, ele tem um teto ali de operação, em geral, né? Claro, tem exceções, você compra imóveis, comprei por 20, vendi por 150, acontece. Mas, em geral, você vai ficar com 30, 40 mil de lucro por imóvel. O médio padrão, você já sobe. Você ganha 200, 250, 300 mil por operação e com ROI grande e com liquidez, porque esses imóveis vendem mais rápido. E vendem mais rápido por uma característica específica. Porque nesses nichos,
você consegue ser, muitas vezes, o único imóvel reformado vendendo e não tem imóveis novos para concorrer. Então você tem um nicho de mercado ali que você tem o melhor produto disparado do mercado. Né? Quem mora em cidade aí de médio tamanho, não precisa nem ser capital, sabe que assim, os preços dos imóveis novos eles estão explodindo. Então quando você tem um imóvel no médio padrão, reformado, bonitinho, você entra voando, você entra no mercado na jugular, você vende rápido, você é o primeiro a vender. Então com isso você consegue também extrair mais valor, você consegue ter mais ROI. E o alto padrão, ele é um nicho que ele é muito peculiar. Por quê? Por mais que ele tenha um valor absoluto grande de lucro e tal, é um imóvel, é o tipo de imóvel que ele demora mais a reforma, a liquidez é menor pela característica do mercado. Tem gente que vai vir e vai pagar no Pix? Tem. Vai acontecer? Vai. Mas é todo dia que acontece? Não é. Então é um imóvel que você vai trabalhar na sua carteira 10 a 20%. Você não vai colocar. Cara, se o cara colocar só imóvel de alto padrão na carteira dele acima de 2 milhões, ele vai dar uma travadinha. Se não tem problema para ele, tudo bem. Ele está ali cotizando, colocou 200 em um, 200 em outro, não tem problema e tal. Tem problema. Isso faz parte da gestão pessoal também. Mas é um nicho que ele é mais lento para vender. Não quer dizer que não vende. Acabamos de vender uma semana aí de 3 milhões e meio. Né? E já vendemos de 4.300, vamos vender esse de 8.800 que a gente está caminhando para vender. Então, vende, mas ele tem um giro menor. Então, embora ele tenha um lucro maior, ele tem um giro menor. Então, isso para você entender, para o iniciante entender. Aonde está, tem lucro no POP, tem lucro no médio, tem lucro no alto padrão. Nunca é bom você ficar só, embora para os iniciantes seja bom começar no POP. Mas à medida que ele for rodando a operação, cara, agora eu vou colocar um pouquinho de médio padrão aqui na minha carteira. Começar a abrir um pouquinho de nicho, continua minha operação do POP, começa a abrir, daqui a pouco começa a abrir alguns de alto padrão. Porque você vai diluindo o seu risco. Principalmente no POP, risco caixa, e no alto padrão, risco de Selic alta, que é onde pega mesmo. Né? Ali no alto padrão, a Selic alta ela acaba interferindo bastante. Então, o que eu sempre falo para quem está começando? Cara, começa no POP, mas ali depois de 6 meses, 7 meses, já começa a montar uma carteirinha em que você está com sócios, entrando, coloquei no POP aqui, estou com 25% aqui, 25% ali, 25% aqui, estou com mais 2 ou 3 pessoas, coloca 30% ali no POP, 60% no médio padrão e já começa a beliscar uns 10% no alto padrão, sempre fazendo em parcerias. Óbvio, vai depender do capital de cada um, você vai crescendo à medida que você for evoluindo, comprando, vendendo, voltando dinheiro, você vai expondo a mais nicho. Mas nunca é bom, e aí eu falo, voltando para a questão do POP, nunca é bom, porque tem gente aí que é fã, né? Que fala, só mexe com POP e tal. Aí vem uma situação dessa da Caixa reprovar por rate, fica tudo travado. Então, você vai vender? Vai vender, pode ficar tranquilo. Você está com o seu imóvel aí, está travado. Ó. Falei aqui para vocês, o Guará que é mais copeiro, eu não mexo muito com POP, mas o Guará que mexe mais com POP, vendeu 5 semana passada. Vai vender. Só estou dizendo que você está na mão da Caixa. Isso você tem que saber. Se a Caixa não aprovar, se faltar dinheiro na Caixa, se colocar uma regra ABC, cara, não tem como você sair se não for vendendo pela Caixa. É difícil. Pode vender alguma outra vista? Pode, mas é mais difícil. Trabalhar com exceção. A regra é que você vai vender financiado na Caixa. A Cris está falando aí, como vocês fazem controle de todos os imóveis? Faço através do Smart App. Todos os meus imóveis estão lá no pós-arrematação do Smart App. Lá gera os gráficos, inclusive, daqui a pouco vai ter muita coisa legal lá de relatório, depois que a gente fez o redesign do app. Então, todo mundo, inclusive a própria premiação do Smart Experience vai ser lá Pelo Smart App. no Smart App. Vai ser E, por exemplo, pós-arrematação. o parênteses aí do Smart App, né? A gente usava antes o Splitwise. E eu vou te falar, no meu aplicativo do Splitwise, que ainda tem muita coisa lá, porque o Smart App é novo, trava o tempo inteiro. Eu não consigo mais acessar nada. Tá terrível. Né? Então aí o Smart App veio para solucionar isso para a gente. Então a gente tem essa, graças a Deus aí, e a Smart App, a gente tem aí as estatísticas tudo na mão. Tudo na mão, com a carteira na mão, cada fase tem um pipeline lá para você saber em cada fase cada imóvel tá, quanto você investiu, quanto que você planejou, quanto que você executou, né? Quais imóveis, qual que é o seu patrimônio, porque isso é muito legal também, né, Fernando? Quando a gente fala aqui, de liquidez, de venda, né? Uma coisa, as pessoas, e o Fernando falou isso para mim é fantástico. Fernando e Guará falam muito isso. Já vi os dois falando isso. Que é fantástico. Porque quando você compra um imóvel, se eu peguei um imóvel aqui agora, cara, comprei um imóvel aqui,
Semana passada, deixa eu ver que imóvel que a gente pegou semana passada. Às vezes a gente até esquece, viu, gente? Pegamos um de Cabo Frio, pegamos um de. Foi Cabo Frio e Araruama. Foi dois que a gente pegou, acho que foi isso. Cabo Frio e Araruama. Você pega o imóvel, então, por exemplo, peguei o imóvel de Cabo Frio. 200 mil que vale 400. Na realidade, é lógico que eu quero vender e pegar os 400. Mas na realidade, no dia que eu comprei, meu patrimônio já saiu de 200 e já foi para 400. Eu tenho um imóvel de 400 mil. É incrível, porque é como se você tivesse num dia o seu patrimônio com 200 e no outro dia seu patrimônio é 400. No outro dia você fala assim, cara, qual que é o seu patrimônio? 400 mil. Então, é fantástico. Porque assim, quando você trabalha com imóvel, cara, ó, nesse período, eu já estou há 8 anos comprando e vendendo imóveis. Eu trabalho há 12 anos no mercado imobiliário, mas há 8 eu compro e vendo. Nesses 8 anos, eu nunca perdi noite de sono. Eu nunca fiquei olhando televisão para saber alguma coisa sobre imóvel. Eu nunca, cara, é paz. E quando você compra o imóvel, instantaneamente seu patrimônio sobe. Né? Então é um negócio muito louco, né? Que assim, eu vejo as pessoas ali, cara, gente que mexe no mercado financeiro, eu tenho amigos que trabalham investe no mercado financeiro, eu tinha também. 2017, 2018, quando eu estava começando o mercado de leilão, era negócio de construir carteira para buy and hold, para não sei o quê, para passo futuro, não sei o quê, e o negócio tá andando de lado. Hoje, cara, eu olho a multiplicação de patrimônio que a gente faz no mercado de leilões de imóveis, nós e a comunidade inteira, é uma coisa absurda, né, Fernando? Você já parou? Você fala muito sobre isso, né? Mas é um negócio muito louco, né? Não, é sensacional, porque quando você começa a parar, e você começa a pensar, a olhar as coisas de uma forma diferente. Ah, você vai viajar com a família. Quer ir para Disney? Quanto custa? 100 mil. Cara, então esse imóvel aqui é minha viagem para Disney. O meu patrimônio continua o mesmo. Né? Então você quer comprar um carro. Muita gente não escolhe carro, aliás, escolhe carro pelo valor da revenda. Não, eu vou perder muito dinheiro nesse carro. Eu queria comprar um Peugeot, depois eu não consigo vender para ninguém. Pode comprar, por quê? Porque vai ser uma operação que vai pagar. Seu patrimônio continua intacto. Então é modo de ver as coisas. E necessariamente vem essa questão da sua. Ó, o que eu vou mexer para leilão vai ser isso. Então você começa com 100, você começa com 200, você começa com 500. Daqui a pouco, em pouquíssimo espaço de tempo, você vai fazer a sua carteira de imóveis, você vai olhar lá, quanto está meu patrimônio? Pô, dobrou, triplicou. Toda quarta-feira eu faço live com o Tubarão aqui e você vê claramente ali quanto que eles dobra o patrimônio em 6 meses, em 4 meses, em 8 meses. Sabe assim, o negócio é um absurdo. É só a questão de você conseguir enxergar. E aí você vai pegar, por exemplo, essa casa de Itanhaém. Nós gastamos 500, então eu tenho nela 30%. Então eu botei ali 150 mil. Aí quanto que estava no meu crescimento patrimonial? O preço de liquidez, venda forçada, 1 milhão. Por quanto eu vendi agora? 1 milhão. Quanto estava anunciado? 1.400. Né? Então, quer dizer, os meus 150 virou 300 em tempo total da operação, 15 meses. Aonde que você consegue isso? Então, eu botei 150 mil lá atrás e eu ganhei 10 mil por mês. Exatamente, é isso aí. Não tem muito segredo, né? Não tem... Ah, por favor, Fernando, Peugeot 800 de 2008 é excelente. Legal, galera. Ó, então, fica essa dica para vocês, tá? O que é gerir risco, cara? É você olhar para sua carteira, olhar para seus parceiros, olhar para os nichos que você está trabalhando, entender como funciona o mercado, olhar para sua carteira, entender o que você pode liquidar e o que você tem que manter para você começar a trabalhar e extrair mais valor daquela operação, né? Então, no final das contas, você fazendo a gestão de risco, você está no melhor nicho que existe, que é o mercado de leilões de imóveis. Essa é a grande verdade. Então, trabalhando isso com cautela, com calma, sem afobação e, obviamente, focando em comprar bem, o lucro está na compra, gente. Não tem mistério. Se você comprou bem, você já ganhou. Acabou. Você já ganhou. Então o lucro está na compra. Ah, mas você tem que vender para liquidar. É lógico que você tem que vender. É óbvio que você vai trabalhar para vender. É óbvio que você vai colocar o seu produto para vender. É óbvio. Isso é óbvio. Né? É óbvio que você vai vender o imóvel para ganhar, para liquidar, para transformar em dinheiro. Mas quando você compra bem, a saída já está garantida. Então o segredo está sempre na compra. E fazendo essa moderação entre nichos, tá? À medida que você for evoluindo, balancear os nichos, tomar muito cuidado para você não se expor demais a 100% em um nicho só, porque isso aí pode trazer algum problema, tá? Falei que, por exemplo, você está exposto só no popular, você está exposto na caixa. Se a caixa fechar a torneira, você está... E aí? Você não tem nada na carteira para vender.
para esperar tranquilamente aqui. Você pode dormir tranquilo, porque a Caixa vai voltar a financiar, como voltou. Essa semana aí já liberou um monte, 2 meses para cá. Só que se você só tá ali, você fica apavorado. Se você tá em outros, tá. Enquanto a Caixa tá dando uma seguradinha aqui, eu vendo um médio padrão que eu tenho, eu faço uma outra venda de um imóvel mais caro. E o Pedro falou um detalhe aqui também, que a assessoria é uma ótima forma também de monetizar conhecimento enquanto você estiver alocado. Enfim, muita coisa aqui, né, ô Fernando? Já falamos bastante coisa aqui sobre gestão. Complementarmente, vocês podem ir lá no podcast do Imob Talks, lá no YouTube, você digitar lá no tá? Vou colocar aqui para vocês. Aqui também no Instagram É, tem Imob vai no Talks. canal, se inscreve no canal e comentem os vídeos, gente. Precisamos dar uma turbinada lá. E é um canal que a gente Exatamente, ó. fez para não falar de leilão, nós estamos falando sobre o mercado imobiliário, o que muda, o que deixa você melhora demais o seu jogo no leilão. Exatamente. Então aqui, ó, Imob Talks, tá? Só clicar aí no Instagram, lá tem um link do YouTube também, você vai lá pro YouTube, ver os vídeos, já tem 9 vídeos lá, a gente tem gravado bastante aí, tem muita coisa legal, tá bom? E quem quiser participar do maior evento de leilões de imóveis do país, aprender com os maiores arrematantes, como entrar nesse mercado com segurança, fazendo gestão e ganhando dinheiro de fato nesse mercado, só digitar aqui, ó, evento, aqui embaixo, digita evento, que você vai receber no seu direct um link para você se cadastrar no evento. Vai acontecer no dia 22, 23, 24, mais conhecido como semana que vem. E você vai participar do maior evento de leilões de imóveis do país, ao vivo, inédito, top, com casos práticos. Você vai aprender um monte e, obviamente, vai entrar com segurança nesse mercado de leilões de imóveis. Tá bom? Fernandão, boa semana para você, meu querido. Tudo bom, tudo de bom. Talvez semana que vem, se já esteja com a barba maior, a gente vai ter um novo convidado semana que vem, né, Fernando? É isso aí. É show de bola. Valeu, meu querido. Boa Até semana para mais. vocês, boa semana para a galera que está aqui também. E é isso, galera. Semana que vem tem o maior evento de leilões de imóveis do país. Só digitar evento aqui. E ó, o Passarinho falou: acompanhe todos os vídeos do Imob Talks, como sempre, top. Olha que top. Sensacional. Muito bom, né, Fernando? A gente fazer os vídeos e depois o feedback da galera aqui. Mas tem que ir lá e assistir. Eu vou deixar aqui de novo, ó. Imob Talks. Ó, beleza? Fechou? Valeu, Tamo galera. junto. Obrigadão. Valeu, Fernando. Tamo junto, Tchau, meu querido. pessoal.